Graça e paz, sejam bem-vindos a esse canal que busca mostrar a verdade revelada na Bíblia. E o tema desse vídeo é a verdadeira fé. E eu queria dar início a esse vídeo de uma palavra do escritor Derek Prince, do seu livro Vivendo pela Fé. Ele escreve assim, abre aspas, fé, uma palavra tão pequena e natural, mas quem pode calcular ou falar completamente o potencial dessa palavra? Fecha aspas. Existem, meus amados, vários tipos de fé, mas geralmente são categorizadas em fé comum, fé espiritual, salvífica, que é a confiança no sobrenatural, fé conquistadora, fé temporal, fé que leva à ruína. Nesse vídeo vou falar sobre fé comum, fé salvífica, que é a confiança no transcendente, e a terceira, fé conquistadora, de alguém conseguir um milagre ou algo material que para ele só Deus poderia fazer esse milagre. A fé comum é a crença fundamental e compartilhada que une pessoas, especialmente no contexto cristão, servindo como base para a identidade, o apoio mútuo e compreensão. É um sentimento natural de confiança em algo ou em alguém. É a confiança que todos os seres humanos têm em suas vidas diárias. Vou dar um exemplo. Nós não vemos o sol de amanhã, mas temos a fé que o amanhã vai chegar e o sol vai aparecer igual a todas as manhãs. Essa fé é a certeza das coisas que não vemos, mas temos provas. Existem muitas coisas que não vemos, mas acreditamos que existem por causa da ciência e da tecnologia. Essa fé pode estar na confiança que temos em alguém através de provas irrefutáveis. A fé comum é acreditar que vamos sair de casa, chegar num trabalho bem e voltar para nossa residência bem, para ver nossa família. Ninguém de uma boa consciência vai sair da sua casa, seja para fazer feira ou passear com a família, vai crer que vai sair e não vai mais voltar. Ele tem fé que já deu tudo certo. Claro que isso não é provável, pois no percurso da sua ida e volta pode acontecer um acidente, mas a pessoa tem fé que não vai acontecer. Essa fé é a fé comum do dia a dia. Segundo, nós temos a fé espiritual ou sobrenatural. É a fé transcendente, que envolve duas palavras de Jesus. A primeira está em Mateus, no capítulo 19 e o versículo 26. Mas para Deus tudo é possível. E a segunda em Marcos, no capítulo 9 e o versículo 23. Tudo é possível ao que crê. A primeira palavra parece fácil de entender. Para Deus tudo é possível. A segunda é tudo é possível ao que crê. É onde entra a fé sobrenatural. Para nós, os cristãos, tudo é possível porque colocamos nossa fé em Deus, que tudo pode fazer por nós. Claro que outras crenças e religiões vão colocar a sua fé no seu Deus ou em algum santo. Quando o assunto é fé espiritual, existem alguns pontos a ser observado e ter muita cautela. A principal fé do cristão é a fé que o leva para a salvação. Essa fé é a confiança
plena no sacrifício de Jesus Cristo, que foi realizado para tirar nossos pecados, nos fazendo uma nova criatura, nos regenerando. Jesus nos lavou com seu sangue, fazendo cada um de nós irmãos em Cristo e filhos de Deus Pai. Essa fé não é irracional. Para os ateus, sim, o cristão sabe que Jesus existiu historicamente, mas não como um simples homem. Jesus é o Filho de Deus, que desceu do céu e se fez 100% homem, morreu e ao terceiro dia ressuscitou, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a fé espiritual que gera dentro do cristão rios que jorra para a vida eterna. Essa fé não é irracional, envolve conhecimento, experiência e dependência pessoal que transforma nossas vidas, gerando obras dignas de arrependimento. Essa fé não é a fé inconsciente. Terceiro, temos a fé miraculosa, que é a crença inabalável de que Deus pode intervir no mundo natural para realizar o impossível ou o sobrenatural. Ele se baseia na certeza absoluta das promessas de Deus, independentemente das circunstâncias visíveis, baseando-se em experiências subjetivas, não em fatos científicos verificáveis, o que torna o argumento de um crente lógico por causa da sua fé. A fé, meus amados, não se discute e nem se debate. A ciência não lida com fé. Ela baseia-se na observação, experimentação, dados empíricos e reprodutibilidade. Ela busca entender o como as coisas funcionam, não o porquê. A fé miraculosa é acreditar em uma cura sobrenatural. Quando a ciência fala que não tem mais jeito para o paciente, é onde entra a fé do cristão. E ela fala, mas para Deus tudo é possível. Essa fé tem que ser muito respeitada por todos, inclusive pelos os ateus. Uma pessoa doente está muito sensível. O ponto central do Evangelho é aceitar o tempo e a vontade de Deus, que pode não incluir cura física. Deus cura uma pessoa que tenha fé ou não. Muitas pessoas em seu estado final tiveram anos e anos de vida, surpreendendo a medicina. A cura divina do Novo Testamento está frequentemente ligada à salvação e à libertação do pecado, e não exatamente à salvação de uma doença. A fé miraculosa é considerada um fator importante que traz esperança, reduz o estresse e ajuda a superar a doença, com benefícios aceitos até pela ciência. Ela sustenta a pessoa na dor, impedindo que o sofrimento tire o significado da vida. O apóstolo Paulo explica o que é fé em Hebreus, no capítulo 11 e o versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que será que o apóstolo Paulo está querendo dizer? Ou o que ele não quer dizer? Meus amados, a fé não é dar um pulo no escuro, sem saber onde vai pisar. Paulo fala que a fé é a certeza de algo que já se recebeu, mas que ainda vai chegar. A fé, ela está no agora. A fé, ela está no presente. A verdadeira fé, ela não está no passado,
num presente momento. Fé não é esperança. Embora que as duas andem juntas, a esperança é algo que está por vir. A esperança está no futuro e a fé no presente. Ter fé não é acreditar em Papai Noel. A verdadeira fé tem que ter base, alicerce, tem que estar firme. E Paulo continua falando que a fé é a prova das coisas que não se vê. Exemplo, nós temos a prova do Jesus histórico. Através da Bíblia, sabemos que Jesus morreu e ao terceiro dia ressuscitou e foi levado para o céu. E quando o nosso tempo acabar, temos fé que vamos estar com Jesus. Mas nós não vemos o céu de glória, mas temos a prova que Jesus está nos esperando para vivermos com Ele no paraíso, junto a Ele. Essa é a prova que não vemos, mas temos a fé, que vamos estar junto com Ele. Amém, meus amados. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, assim, se Deus permitir.